Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os fungos que fazem parte do reino fungi. As principais características dos fungos, como a maioria de vocês talvez conheçam, aqui nós temos da imagem, não sei se dá para ver direitinho, os cogumelos, né, os representantes dos fungos. Os fungos, eles têm umas características próprias por isso que eles têm um reino próprio para eles. Algumas pessoas acham que eles pertencem, quando vê assim na natureza, acho que se trata de um vegetal, mas na verdade não, porque tem características específicas que determina que eles têm um reino próprio, que é o reino fungi. Que características são essas? Gente, os fungos eles podem ser unicelular ou multicelular, ou seja, ter uma célula ou várias, né? Os fungos eles são heterótrofos, ou seja, eles não fazem o seu próprio alimento, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, precisam de outros seres vivos para se alimentar, né? Diferente dos vegetais. Então, os fungos eles não têm clorofila, por isso eles não fazem fotossíntese, que acho que é uma das principais característica que distingue eles dos vegetais, né? Eles não têm a clorofila, não fazem fotossíntese e eles também têm uma característica muito parecida com os animais, que é a substância de reserva que eles têm. Substância de reserva é o glicogênio, que é o mesmo encontrado em nós e em outros animais. Outra coisa também muito interessante é que os fungos eles têm uma parede celular formada de quitina. Quitina é um carboidrato presente no exoesqueleto de insetos. Então, se a gente for analisar o fungo, né, mais de forma química, de forma mais molecular, a gente vai perceber que eles são mais parecidos, mais próximos dos animais do que dos vegetais, apesar de não parecer, né? Possuindo características em comum com os animais. Eles têm o glicogênio como substância nutritiva de reserva e também a quitina que compõe a sua parede celular, como acontece em alguns insetos. Eles são heterótrofos, não são capazes de produzir seu próprio alimento e não fazem fotossíntese, não têm clorofila, né? Então são características muito restritas desse reino, ok? Como eu já havia falado, eles podem ser uni ou multicelular e também eles podem ter respiração aeróbica ou anaeróbica. Gente, então vamos aqui conhecer a estrutura do fungo. O fungo ele tem várias células, essas células formam estruturas chamadas de hifas, certo? São esses filamentos aqui, vocês estão vendo aí na imagem? O conjunto de hifas a gente dá o nome de micélio. Então, micélio é o conjunto de hifas e hifas são as células desses organismos, ok? Qual a importância dos fungos no meio ambiente? Bom, todo mundo aqui já viu esse mofo aqui, ó. Vocês estão vendo essa lá? É tipo uma laranja que tá mofada. Esse branco aqui são fungos. Então, os fungos, eles atuam na decomposição dos organismos, dos alimentos, dos seres vivos. Então, eles são importantes para a reciclagem da matéria orgânica, né? Então, a decomposição de organismos. Aqui nós temos, não sei se dá para ver, são micorrizas, que é a associação de fungos e raízes de plantas. Isso aqui ajuda a planta a absorver melhor os nutrientes, então é uma associação ecológica, uma relação ecológica. Aqui nós temos os líquens, que é a relação ecológica mutualística entre fungos e algas. Os líquens eles são indicadores biológicos de poluição. Onde tem muito líquen, significa que aquele lugar ali ele é limpo, ele não é muito poluído. Lugares de muita poluição, esses líquens eles não conseguem desenvolver, ok? Então, é a associação mutualística de fungo com algas. Nós temos também muita utilização de fungos da indústria, como, por exemplo, a produção do etanol, que é a base da fermentação alcoólica dos fungos, certo? Então, a produção de etanol, que é um combustível utilizado aí pelos veículos, né? Produzido com a ajuda dos fungos, e também de remédios, como antibióticos.
Os antibióticos são os remédios utilizados para tratamento de doenças bacterianas. Então, nós temos o exemplo da penicilina, que é um antibiótico produzido por fungos, ok? Através de fungos, então, muito importante. Na indústria alimentícia também, nós temos a utilização de fungos, por exemplo, aqui, ó, na fabricação de pães. Já foi questão do Enem. Qual o processo, por que acontecia no processo da formação do pão, que ele vai inchar, né? Aqueles furinhos dentro da massa. Por que aquilo ali? A resposta, gente, é porque aqueles furinhos ali são o dióxido de carbono saindo do processo de fermentação pelos fungos, aí eles vão saindo, o dióxido, o gás vai saindo e vai formando aquelas bolhas dentro do pão, tipo uns orifícios, né? Então, o pão ele é fabricado a partir de fungos pela fermentação. Nós também temos alguns fungos que são comestíveis, por exemplo, os champignons, que são utilizados em receitas, né? Os cogumelos, por exemplo, de pizza, de pratos mais refinados. Então, são cogumelos que servem de alimento. Gente, com relação à classificação dos fungos, eles são classificados de acordo com a sua reprodução, né? Nós temos aqui o exemplo da primeira classe, que são os zigomicetos, que são fungos que atuam como decompositores. Vocês estão percebendo que aqui nós temos um mofo do pão, né? Esses fungos, eles se reproduzem através de estruturas chamadas de zigósporo. Esses zigósporos são tipo esporos, certo? Que eles soltam e vão se reproduzindo, disseminando, certo, gente? É o exemplo aqui desse mofo do pão e também nós temos também como exemplo as micorrizas, que eu acabei de citar, que são a associação de fungos com raízes de planta, que fazem parte desse filo aqui, que são os zigomicetos. Os ascomicetos, eles têm as estruturas reprodutivas parecidas com sacos, né? Na forma de saco, que são, por exemplo, os líquens. Aqui nós temos um tipo de fungo que forma corpos de frutificação. O que é um corpo de frutificação? É a estrutura visível do fungo, certo? Então, aqui a gente consegue visualizar ele bem direitinho. Aí, outro filo, nós temos os basidiomicetos, que as estruturas reprodutivas dele na forma de bastão. Vocês com certeza já viram isso aqui em algumas raízes de pau. É conhecido como orelha de pau, né? Esses fungos que ficam principalmente em madeira, em árvores que já morreram, né? Aqui nós temos o filo dos deuteromicetos, ou fungos imperfeitos. Eles não têm estruturas sexuais, eles se reproduzem de forma assexuada e ainda não existe uma classificação bem estruturada, bem definida. É um grupo ainda que está em estudo pelos cientistas. Com relação à reprodução dos fungos, elas podem ser sexuada ou assexuada, né? Geralmente pela liberação de esporos. A disseminação de esporos é uma estratégia de reprodução que eles utilizam muito, os fungos. Nós temos aqui, por exemplo, um tipo de reprodução assexuada por brotamento. Observe na imagem que nós temos uma levedura, que é um tipo de fungo unicelular, e aí a formação de um broto. Ó. Esse broto vai se formando novos brotos e assim esse tipo de reprodução é um tipo de reprodução assexuada por brotamento. Os fungos eles também podem causar doenças nos seres humanos. As doenças causadas pelos fungos são chamadas de micoses, certo? Micoses. Todo mundo aqui eu acho que já viu alguém, já ouviu falar em alguém que estava com micose. Por exemplo, o pé de atleta, não sei se na imagem dá pra ver, tipo umas feridas no pé, chamado de pé de atleta, que é uma micose que coça muito. Nós temos também aqui na pele, né? Geralmente formam manchas redondas, arredondadas. E nós temos também as candidíase. A candidíase ela pode ser oral, quando ela é na boca, ou vaginal, quando é a vagina. Acomete mulheres, geralmente que está com um sistema imunológico muito baixo, né? Então, esses fungos, eles podem causar essas doenças. Existem também os fungos tóxicos, que são aqueles fungos que são venenosos, que podem causar alucinações. Também pode causar
a morte se a pessoa ingerir uma determinada quantidade. Como, por exemplo, esse aqui, esse bonitinho aqui, né? Bonitinho, ele é tóxico e pode causar aí a morte. Gente, uma coisa importante que eu quero falar para vocês é a descoberta da penicilina, né? E a evolução dos antibióticos atuais. Antigamente as pessoas morriam-se muitas pessoas por causa de doenças bacterianas, porque não tinha remédio para doenças que eram causadas por bactérias. E muito se estudava a respeito para buscar uma cura para essas doenças, né? Tuberculose, o tétano, enfim, várias outras doenças causadas por bactérias. Mesmo problemas intestinais. E aí foi o que aconteceu. Esse senhor aqui, ó, na foto, na imagem, é chamado de Alexander Fleming. Ele estava estudando as bactérias, ele tinha um laboratório, estava buscando uma cura para essas doenças. Aí o que foi que aconteceu? Ele pegou, deixou o laboratório dele mal organizado e foi passar umas férias, viajar, passar férias em outro lugar. Quando ele voltou, ele viu que deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Estão vendo aqui essas bolinhas, essa estrutura aqui? Chamada de cultura, né? São as placas de Petri, que eles faziam a cultura de bactérias. Aqui ele criava as bactérias nessa placa. Ele percebeu que todas as culturas de bactérias dele estavam infectadas por mofo. Mofo, né? Mofo é fungo. E que algumas que foram atacadas por mofo, o mofo estava, matando aquelas bactérias, entendeu? Ele percebeu que ali onde tinha mofo, naquela região de bactérias, na placa de cultura de bactérias dele, que tinha mofo, aquelas bactérias tinham morrido. Então ele, se as bactérias morreram com esse mofo, então isso pode ser que os fungos eles consigam matar as bactérias. E esse fungo que fez isso é chamado de penicillium, né? A espécie penicillium. E aí o que ele fez? Ele, através dessa coincidência, de forma acidental, aconteceu que eles descobriram a cura para as doenças bacterianas, que foi o primeiro antibiótico que foi produzido, que foi a penicilina. De forma bem ao acaso, né, gente? Que bom, né, que foi descoberto. A penicilina, então, foi utilizada para tratamento de doenças bacterianas. E a penicilina, ela é produzida a partir de um fungo. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.